A mulher que se encontrava no epicentro do maior pecado cometido pelo rei mais emblemático de Israel era Batseba, a esposa de Davi e mãe do rei Salomão, o mais próspero da Bíblia. Antes disso, ela levava uma vida com outro homem, Urias. A história de Batseba se entrelaça com a queda de um homem identificado na Bíblia como alguém que era segundo o coração de Deus. Sua história se mistura com um pecado que parecia que ficaria impune, um pecado que ficaria oculto aos olhos dos homens, mas que não escapou dos olhos de Deus. Neste vídeo, você descobrirá o que a Bíblia realmente diz sobre Batseba e qual foi sua responsabilidade em tudo o que aconteceu. Será que ela foi uma vítima ou uma vilã nessa história? Assista até o final para compreender a verdade. A Bíblia descreve Batseba como filha de Eliã e neta de Aitofel ou de Lonita. Seu nome provavelmente significa filha de um juramento ou sétima filha. Ela também é chamada de Batistuar no texto bíblico, o que significa filha de abundância. Antes de seu envolvimento com Davi, Batseba era a esposa de Urias, um soldado do exército de Israel. A Bíblia não fornece detalhes sobre a vida pessoal de Batseba e Urias, incluindo informações sobre seu relacionamento. Tudo o que sabemos é que, em um certo dia, enquanto Urias estava no campo de batalha, Batseba foi vista por Davi enquanto se purificava ritualmente. Naquela época, as forças israelitas estavam em guerra, e Davi, apesar de ser um rei guerreiro, estava em seu palácio. Aqui, chegamos à parte mais complicada e triste da história de Batseba. A Bíblia relata que Davi a viu do terraço do palácio, desejou-a e procurou saber quem era aquela mulher. Mesmo depois de descobrir que ela era filha de Eliã, um de seus melhores guerreiros, neta de Aitofel, um de seus conselheiros mais próximos, e esposa de Urias, um de seus soldados leais, Davi cedeu aos seus desejos e cometeu adultério com ela. Pouco tempo depois, Batseba ficou grávida e Davi tentou encobrir seu pecado. Ele tentou fazer Urias acreditar que o filho era dele e mandou Urias de volta a Jerusalém para que ele se deitasse com Batseba. No entanto, Urias não cedeu, mesmo quando Davi o embriagou. Diante disso, Davi tomou uma decisão terrível. Ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha e morto. Após o luto de Batseba, pela morte de seu marido, Davi a tomou como esposa. Deus, porém, viu o que Davi fez e não se agradou. Ele enviou o profeta Natã para denunciar o pecado de Davi. Natã contou a Davi uma parábola que ilustrava o pecado de Davi, Batseba e Urias. Davi, antes mesmo de perceber que a parábola se referia a ele, condenou o homem da parábola à morte. Quando soube que se tratava de seu próprio caso, Davi lamentou profundamente. Ao longo dos séculos, estudiosos têm debatido sobre a real participação, postura e culpa de Batseba nesse pecado. A questão de se ela foi uma vilã ou uma vítima na história continua sendo um tópico de discussão. No geral, todos concordam que o pecado foi terrível, mas as interpretações sobre o papel de Batseba variam. Alguns sugerem que ela pode ter sido imprudente ao escolher o local para sua purificação, enquanto outros acreditam que ela não teve participação ativa no pecado. No entanto, não há evidências sólidas no texto bíblico para apoiar a ideia de que Batseba conspirou ou seduziu Davi. Em última análise, o pecado foi cometido por Davi, e ele foi responsável por suas ações. Quando Deus levantou o profeta Natã para confrontar Davi, a mensagem divina deixou claro que Davi era o responsável pelo que acontecera. No texto bíblico, não há nenhuma repreensão dirigida a Batseba de acordo com a lei mosaica. Embora a lei mosaica prescrevesse a pena de morte para um casal que praticasse adultério consensual,
Nenhuma punição específica foi imposta a Batseba. Na verdade, na parábola utilizada por Natã para denunciar Davi, Batseba é retratada como uma ovelha inocente que foi tomada ou capturada arbitrariamente de seu dono por alguém mais poderoso. Além disso, repetidas vezes no texto bíblico, fica claro que Davi tomou posse de uma mulher sobre a qual não tinha nenhum direito legítimo. Essa verdade bíblica contradiz uma interpretação comum que sugere que Batseba possuía uma carta de divórcio de seu marido, Urias. De acordo com essa interpretação, quando um homem saía para a guerra, ele deixava uma carta de divórcio condicional para sua esposa, caso não retornasse vivo. Isso visava principalmente dar à esposa a oportunidade de casar fora da lei do levirato, que obrigava a viúva a se casar com um dos cunhados. Entretanto, essa interpretação não muda a situação de Davi em relação a Batseba, uma vez que Urias estava vivo quando Davi se envolveu com ela, e foi Davi mesmo quem provocou a morte de Urias. A repreensão de Deus, através do profeta Natã, não foi uma repreensão a alguém que se relacionou com uma mulher desimpedida. Foi uma repreensão a alguém que roubou a mulher de outro homem. Além disso, o texto bíblico relata a lamentação de Batseba pela morte de seu marido. Portanto, biblicamente falando, não há outra interpretação senão a de que Batseba foi uma vítima nessa história. A ideia de que Batseba teria se sentido satisfeita por se relacionar com o rei de Israel e posteriormente se tornar sua esposa é uma especulação infundada e não tem base bíblica. Uma leitura natural do texto indica que Davi usou sua posição de poder, sua realeza e suas prerrogativas como líder da nação para impor seu desejo sobre o casamento de Batseba, a vida de Urias e a lei de Deus, que condenava sua cobiça e comportamento pecaminoso. É importante notar que o texto bíblico não menciona a violência física de Davi contra Batseba. Embora o texto utilize termos específicos para descrever a violência em outras situações, isso não ocorre no relato de Davi e Batseba. Porém, isso não diminui a gravidade das ações de Davi, que claramente violou a moral e a ética. Batseba não tinha a quem recorrer naquela situação e estava à mercê do rei, que usou sua autoridade e poder para coagi-la. O texto bíblico mostra que Davi tomou todas as decisões e Batseba não tinha controle sobre a situação. Apesar do arrependimento sincero de Davi, suas ações tiveram consequências terríveis para sua família, incluindo a morte do filho resultante do adultério. Todavia, Deus cumpriu seu propósito apesar das fraquezas humanas, e Batseba se tornou mãe de Salomão, que mais tarde se tornou um rei importante em Israel. Portanto, a história de Batseba é um exemplo de como Deus age de acordo com seu propósito, mesmo diante dos erros humanos, e não justifica as ações de Davi, que usou sua posição de poder de maneira errada.